Olá, mais um episódio do nosso Longevitar Talks, um podcast feito especialmente para traduzir o que a gente fala e faz aqui na clínica, falando de wellness, longevidade, medicina de maneira geral e hoje um papo super interessante sobre um dos pontos que também englobam saúde, que também é importante falar, em relação à nossa vida de maneira geral, que é sustentabilidade. E eu estou muito feliz de receber a nossa convidada de hoje, Juliana Garcia, que é gerente da marca Veleda, uma marca tão conhecida que eu trabalho, há bastante tempo, e também gerente de sustentabilidade. Obrigado pela tua presença, bem-vinda. A gente se conhece há anos e muito importante, a gente está traduzindo e pontuando uma marca como a Veleda e esse assunto de sustentabilidade. Sim, obrigada pelo convite. Não sei se todo mundo, acredito eu que todo mundo conhece a Veleda, mas somos uma farmacêutica suíça, nascida em 1921, a gente está no Brasil desde 1959, então a gente tem aí uma história muito bonita. Eu tenho orgulho de cuidar da marca e cuidar da sustentabilidade. Eu acho que é muito interessante quando a Veleda coloca uma pessoa, apenas uma pessoa para olhar para esses dois pilares que são essenciais para a marca. A gente nasce da antroposofia, que ela tem a sustentabilidade como DNA. Eu sei que pode parecer um pouco banalizado isso que eu estou falando, mas na Veleda a gente tem isso de fato, onde a gente consegue trazer a natureza para os nossos produtos. Então, através de processos e o ensinamento da antroposofia, dessa relação do bem-estar humano de forma bem integral. Então, quando a gente fala de integralidade, a gente fala de natureza, a gente fala de mundo, a gente fala do ser humano dentro de uma mesma caixinha, que é como deveria ser. Eu acho que falar do Veleda, ao meu ver, é a tradução do que é propósito, colocado em um produto. Então, Exato. é muito legal, assim, muito significativo. Bom, uma marca tão forte mundialmente, tão sólida há mais de 100 anos, Sim. Então, eu acho que é muito bacana. E daí pegando esse braço da sustentabilidade, que se a gente fosse falar há 10, 15 anos atrás, a gente não estaria aqui falando sobre isso, Acho que não. Você não estaria nem nesse emprego, talvez. Então, como é um assunto novo e que faz muito sentido. Eu sempre gosto, assim, até esses dias eu escrevi uma coluna e eu comparei sustentabilidade com saúde mental, Ju. Sim. Porque há 5 anos, antes da pandemia, a gente não falava de saúde mental. O que era saúde mental? Você vai no psiquiatra, você tá louco, tarja preta. Era isso que a gente julgava. Você escondia do chefe, né? Exato. Que você ia no psicólogo. Tinha vergonha. Vergonha. Hoje é um mundo sobre saúde mental. Existe o Setembro Amarelo, existem várias estruturas, assim, a própria NR1, que a gente vai comentar um pouquinho ao longo da conversa, que é para cuidar da saúde mental do funcionário. E eu acho que a sustentabilidade está nesse caminho. Tá. Então a gente está pequeno ainda, eu acho que tem muita coisa para ser vista, e daqui a uns 3, 5 anos vai ser um outro padrão de ser sustentável, Porque ser sustentável não é dividir o teu lixo em casa e achar que você está fazendo a tua parte de casa, Não só. Antes de virar sustentabilidade, a Veleda ela já era conhecida por esse caminho, Por ser uma marca forte, mas de ter esse cuidado integral, de estar associado à natureza, de ter esse pilar antroposófico e principalmente de ter o E do ESG, de respeitar essa questão do meio ambiente. Você realmente acha que agora o mundo enxergou a necessidade, porque a gente aprende na dor, Você realmente acha que chegamos nesse ponto de aprender e ver a necessidade de ser sustentável? Eu acho que a gente está num mundo que... E falar de mundo é muita gente, Todo mundo alcançou já essa consciência. Eu acho que, infelizmente, não. O que eu acho que o mundo tem hoje é muito acesso à informação. Só que, ao mesmo tempo que a gente deu acesso à informação, tem acesso à desinformação. Então, assim, é um grande desejo de quem, como eu, trabalha com sustentabilidade, que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes. Mas eu acho que tem uma consciência coletiva acontecendo. Eu acho até que a gente chegou num lugar onde a sustentabilidade até banalizou, como eu falei. Ela está naquele lugar que, assim, todo mundo está falando disso agora. E ela perde a sua essência, que no final do dia o que é ser sustentável? É uma coisa que você não consome aquele recurso todo e ele consegue se restabelecer de forma natural, sem você ter que alterar nada ali, Então, é
tão simples quanto isso. É tão simples quanto você conseguir usar o recurso e o recurso se restabelecer e você continuar usando aquele recurso sem machucar ninguém, né? Nem o planeta, nem as pessoas. E o cuidado com não transformar isso num hype. Exato. Porque não virou cool ser sustentável, mas até que ponto você é. Exato. Né? Então, assim, por isso que a Veleda encabeça essa ideia, né? Essa tradição mesmo de ser há muito mais tempo. Né? Sim, a gente costuma dizer há mais de 100 anos, a gente gosta de reforçar isso. Porque, de novo, não é sobre o hype, não é sobre um discurso, não é sobre uma narrativa que está bonita agora, então vamos falar. Né? Eu acho que é sobre coerência. Então, da onde a gente nasce, que é essa conexão, e como é que a gente consegue manter isso, ainda mais em produtos, sendo uma empresa que precisa lucrar, e você consegue ali manter essa coerência, mantendo a sustentabilidade, o negócio sustentável. Porque é sobre o negócio em si ser sustentável, e não a sustentabilidade ser inserida no negócio. Entende a diferença? Total. Esses dias eu vi uma crítica de uma jornalista com uma marca de roupa, agora eu não me lembro se era Riachuelo, alguma coisa assim, uma marca de roupa nacional, que transformou algumas peças prévias em peças com caráter mais natural, sustentável, tipo de algodão e tudo mais. Sim. E que ela criticou muito a marca, né? Mas daí a marca respondeu e falou assim, não, mas eu não consigo mudar os meus 260 produtos de uma vez só. Né? Então ainda tem essa questão comercial, existe, né? Precisa pagar conta, como a gente brinca, mas foi para um braço que daí a gente tem que entender, é hype, é um processo, é uma transformação. Então eu acho que a gente também né, para você que enxerga isso de maneira mais ampla e mais sólida, entender assim no mercado o que é, o que não é, né? Eu acho que você consegue fazer essa crítica visual, assim, esse fluxograma, né? Um pouco, eu acho que tem um lugar de... Não é tão preto no branco, assim, não é binário. Você é sustentável ou não. Eu acho que está muito no lugar de você ser transparente e assumir a tua responsabilidade e assumir que você está num processo. Perfeito. E aí trazer essa transparência e provar o que você está dizendo. Porque a gente vai entrar nisso, mas tem aí um lugar que tem muita gente falando e aí se usa do 1% que está fazendo, colocando ele como se fosse 99%, e aquele 99% que está fazendo errado, deixa quieto, deixa debaixo do pano, porque é melhor não falar disso, porque senão eu vou ser mal visto. Né? Exato. ESG. Muito se fala hoje, se uma empresa tem isso, pratica. Primeiro explica para a gente o que é essa sigla, né? E para a gente entender mesmo quando que essa sigla ela sai do papel e vai para a prática. Como que uma empresa transforma esse discurso em realidade. Boa. ESG é uma sigla em inglês, então ele traz o E de Environmental, o S de Social e o G de Governance. E aí se a gente traduzir para o português seria ASG, seria Ambiental, Social e Governança. E aí você tem como se fosse, a gente adora sistematizar tudo, né? 3 dicas, 3 palavras, 3 lugares, e aí você coloca 3 pilares ali para que as empresas enxerguem aquilo como parte do negócio e não como discurso. Então eu acho que o ESG ele vem nesse lugar de puxa uma cadeira dentro ali da gestão e fala, vocês estão olhando para isso? Né? Vocês estão olhando para a questão do meio ambiente? Vocês estão olhando para a questão do social? Porque não é só sobre vender mais. E aí você começa a ver essa questão de que o negócio tem que se autossustentar. Né? Então, vou falar da Veleda, que é o que eu tenho propriedade. Essa cadeira já estava ali desde o início, né? E você tem uma questão com o meio ambiente, que eu acho que é a nossa maior fortaleza, quando fala assim, de E ou do A, que é a questão da agricultura biodinâmica. Então você tem ali um processo de cuidar da terra, da onde vai vir a nossa matéria-prima, onde a gente não acelera processo, onde a gente tem a questão de não usar agrotóxicos, não usar nenhum tipo de químico, porque no final do dia aquilo que você está cultivando ali é o que vai vir para o seu corpo, literalmente. Independente do processo que aquilo vai passar. Você traz a matéria-prima como protagonista do teu produto. Se aquilo ali está quimicamente alterado, você vai consumir aquele químico. É diretamente proporcional. Então, eu acho que ali o environmental, que é o ambiental, na Veleda eu vejo como uma grande fortaleza. Né?
a questão do S, que é o social, você tem que olhar para os seus colaboradores, para os seres humanos que fazem aquela empresa acontecer e para os seres humanos que você impacta do lado de fora das paredes da empresa. Então você tem que olhar para a comunidade que você impacta, né? A questão dos próprios, da cadeia de valor que você tem ali, porque você tem seus fornecedores. Então aquela pessoa que você está pagando para te dar aquela matéria-prima, você está pagando para ela. Então você está pagando pelo negócio dela e você está assinando embaixo falando essa pessoa está fazendo uma coisa correta ou não. Então, a questão ali de também você ter a questão ética dessa relação entre o seu fornecedor também. Então, acho que o social, ele entra na sociedade mesmo, né? Não é uma questão social de ajudar o próximo. Ele também está nesse lugar, mas eu acho que ele entra mais no G, que é o de governança, onde você tem que trabalhar muito bem a administração da sua empresa, da sua estrutura, né? E ali você ter, de fato, como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu vou colocar na minha cadeira de valor em prática? Então, eu vou colocar uma política de compras, eu vou colocar uma estratégia de sustentabilidade dentro do meu produto para conseguir fazer a rastreabilidade da minha cadeia do produto. Então, aí faz parte do G, faz parte do botar a mão na massa ali, como você falou, tirar do papel e colocar no negócio, para aí a gente conseguir, de fato, fazer a governança. E então, você vê, são coisas que eu estou falando aqui que são básicas de uma empresa, né? Mas eu acho que pouco se olhou para isso quando precisou se ampliar a produção. Tá. E aí isso foi sendo esquecido. Então eu vejo... e aí a sustentabilidade deixa de ser uma palavra usada e aí traz um novo termo, que é o ESG, para você ter o hype. Né? Agora todo mundo tem que ter ESG. E no final do dia ele é simplesmente uma tradução do que já deveria ser parte de uma essência de uma empresa, que ela nasce para oferecer para a humanidade um produto, um serviço, seja lá o que for. Se eu tenho que servir à humanidade, eu preciso servir de forma sustentável. Exato. Eu não posso ir contra a minha própria essência como empresa, né? Então, é um pouco disso. Exatamente. E tirando o consumidor Veleda, né, que é um consumidor, eu acho que está acostumado a ver essas ideias da marca, né, tanto tempo. Como você estuda bastante, a gente já se encontrou em congressos sobre isso, em relação a esse pilar de sustentabilidade ou produtos mais sustentáveis, mais saudáveis de maneira geral, como que você vê hoje o consumidor final, o público final? Ele está mais consciente, mesmo que às vezes não seja uma informação tão transparente, né, do que ele recebe, ele está indo mais para esse caminho? Eu vejo que sim, e aí eu estou falando de uma certa bolha, né? A gente tem nichos e bolhas assim. É complicado a gente falar de um Brasil plural, que a gente tem classes e pessoas que estão sofrendo com as mudanças climáticas muito mais do que uma outra classe. Então, falar de consciência de consumo, de forma geral, é muito difícil, né? Eu consigo te falar um pouco sobre esse consumidor Veleda, que ele está procurando, sim, ele tem muito mais consciência hoje de ler um rótulo, por exemplo. Hoje se discute sobre isso. Hoje você tem criadores de conteúdo que são ali defensores de marcas. Então ele vai virar para você e falar assim, não compre esse por causa disso, disso, e compre esse. Então assim, imagina isso no passado, né? Não tinha. Então eles são facilitadores, mas aí eu volto no meu primeiro ponto, tem que tomar cuidado com a desinformação. Eu acho que o consumidor, ele está consciente, mas eu tenho dúvidas o quanto ele está empenhado em buscar a verdade. Entende a diferença? Porque é difícil. E aí tem a responsabilidade da empresa. E aí onde eu me coloco no lugar de gestora dessa marca e de sustentabilidade, que é minha responsabilidade como marca comunicar e evidenciar o que eu estou comunicando, que aí é onde a gente vai entrar na nossa próxima questão do washing, que é eu trazer de fato a evidência daquilo que eu estou defendendo, né? Então, eu acho que esse consumidor está consciente, mas eu acho que ele ainda precisa entrar nesse lugar de mais questionador e não acreditar em tudo que ele vê. E aí, a responsabilidade da empresa de comunicar de forma coerente e coesa. Porque o mundo busca isso, né? O mundo vem falando
Tá ficando até meio banalizado, né? Sim. Sobre wellness, sobre longevidade. Então a gente tem um mercado estético muito grande, mas cada vez mais a gente vem falando sobre essa questão do bem-estar em todas as esferas. O turismo do bem-estar, Sim. a casa do bem-estar, roupas do bem-estar. A gente vê hoje grifes focadas nessa questão de roupas fits, né, disparando no mercado de maneira geral. Então, já é um consumidor que busca isso. O carro elétrico, que já é uma realidade, todas as questões de consumo cada vez mais, né, traduzidas. Então, eu acho que no mercado, eu acho que talvez o que falta mesmo é essa transparência, né, porque não adianta você comprar uma roupa fit super bem, né, hypada no momento, se ela foi feita lá na China, sem nenhum preparo, com né, com pessoas crianças trabalhando. Com crianças, então até que isso não é ser wellness, Não. né, ao meu ver. Então, realmente entender e traduzir essa força e essa sigla, né, porque eu acho que isso que está faltando mesmo. Como consumidor, claro, eu sou médico, eu não sou 100% leigo, Sim. Mas muita coisa não cabe a mim, eu não entendo. Eu vou mesmo pela onda, pelo mais falado, né, então entender essa nuance de como a gente vai dividir isso na prática. Exato. A relação entre beleza, saúde e sustentabilidade é cada vez mais próxima. Você acha que a beleza do futuro ela vai ser cada vez mais limpa ou não? Eu acredito que sim, mas eu quero acreditar que sim, porque a gente vê esse movimento de grandes indústrias que hoje, né, faturam bilhões, não são as empresas com clean beauty, né? Então, eu acho que tem um desejo muito forte meu como uma pessoa que trabalha numa empresa que, de fato, consegue obter lucro a partir de um produto que ele é eficaz e ele ainda consegue, ainda assim, ser amigo da natureza, de verdade. Mas eu acredito que sim. A gente está falando desse movimento de consciência coletiva, a gente está falando dessa questão da informação. Eu acho que máscaras estão caindo por aí, né? E aí, se você não conseguir responder a esse consumidor exigente... Ele troca. Ele troca. E ele troca muito rápido. E ele troca e ele é fiel, né? Ele é fiel na marca que ele Sim. acredita e que tem propósito. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção, ano passado eu estava em Nova York e vi muita farmácia com aquelas etiquetinhas na farmácia, produto greenwashing. Falei, meu Deus, o que é isso? Né? Não sabia mesmo. Eu fiquei pensando, será que é lavado? Né? Daí eu falei assim, enfim. É lavado com sabonete green. Com sabonete biodegradável. Daí eu falei assim, nossa, que louco, né? Mais um selo, mais uma coisa. Eu fiquei pensando. Depois de muito tempo, confesso que na hora eu não fui atrás, depois de muito tempo eu vi que é uma outra, né? É uma bandeirinha verde, assim, numa empresa. Fala um pouco desse tema, como que você vê isso no mercado, porque daí ela não é um braço da ESG, não é? Como é que funciona? Braço da ESG. Eu acho que o greenwash ele vem nesse lugar onde a gente comentou, você tem o ESG ali dentro da empresa que você precisa que ele atue como um grande administrador disso. E eu acho que o washing ele vem nesse lugar de você fazer, eu estou fazendo o mínimo, então eu vou comunicar como se fosse o máximo. E o washing ele tá nesse lugar de eu fazer um pouco e usar esse pouco que faço para me destacar. Colocar na prateleira. Exatamente. Então ele nasce. Hoje tem vários washings, né? E aí eu vou até fazer um adendo aqui no meu percurso profissional. Mas a gente é empresa B certificada, isso é muito legal, é um selo B, um dos selos. É o B de benéfico, então de que essa empresa de fato ela é benéfica para o mundo e tem auditoria a cada 3 anos e tudo mais. A gente é empresa B desde 2021, com recertificação em 23, e em 2023 a gente aumentou na América Latina 38% da nossa pontuação, que foi muito significativo. E nesse lugar a gente tem coletivos. O Sistema B ele cria coletivos onde ele conecta as empresas e eu faço parte desse coletivo de marketing B. E a gente muito incomodado com isso, com essas empresas que geralmente é uma agência de publicidade que só olha para impacto, ou uma empresa que realmente presta um serviço verde de verdade. A gente muito incomodada nesse lugar de ver outras empresas falando
destacando muito o seu... Cara, você está fazendo um básico. Você está colocando isso como uma grande etiqueta, né? A gente, muito incomodado com isso, a gente criou um guia anti-all washings. Que legal. Então, eu divido com informação você depois. Mesmo, né? É para dar informação. De fato, você pega um guia, ele vai te ajudar ali a você não cometer o washing. E, resumindo, bem resumidamente, o material é sobre a questão que eu trouxe em outras pautas da nossa conversa. É a questão da evidência, é a questão da transparência. Você não precisa... A empresa realmente sustentável, ela não é perfeita. Se alguma empresa estiver falando, eu sou perfeita porque eu atendo todos os... Você pode... Ainda mais no Brasil, Vai ter uma mentira aí na história. Porque, assim, não tem como. E aí eu posso falar por mim. A Veleda, por mais que tenha base antroposófica, a gente tem desafios grandes, né? Então, assim, são desafios que a gente está trabalhando para melhorar. Como você viu, em 21 a gente tirou a empresa B certificada globalmente, mas na América Latina, depois que a gente conseguiu crescer os 38%, por quê? Porque a gente viu que o buraco era mais embaixo. Então, vamos trabalhar onde o farol está vermelho, porque ali tem uma melhoria. E a gente continua melhorando. A gente tem agora um planejamento 26-2030. Entendeu? Tem aonde melhorar sempre. É sobre evoluir o tempo inteiro. Até porque o meio ambiente está mudando, né? Não é uma coisa engessada. Então, quando você fala dessa questão de potencializar 1% e deixar o 99% meio apagado, metaforicamente, bem grosseiro, é a empresa fazer um bolo de chocolate super cheio de açúcar, mas falar que a cereja do bolo é uma fruta e é saudável. Né? Então, e é sem adição de açúcar. Exato. Né? Então, é bem complicado, assim. Então, eu sempre pego nessa tecla da responsabilidade da companhia. Porque no final do dia, ela tá a serviço da humanidade. Então, é a responsabilidade dela ser boa para o mundo. Né? Ju, uma pergunta. É até meio óbvio, né, que colocar todas as práticas de sustentabilidade, efetivar equipes, contratar pessoas, treinar os funcionários, isso é um custo, que às vezes para uma empresa não quer investir, ou enfim, não existe, não é que não quer, não consegue, né? Então, às vezes, essa questão da sustentabilidade pode não andar em paralelo com a questão econômica da empresa, com o custo, como que você vê isso, assim? Porque é um braço necessário para o meio ambiente, mas nem sempre fácil financeiramente, né? Assim, a gente tem um movimento atípico, eu diria, dentro da Veleda. Nossa, o Ju está falando, deve ser maravilhoso trabalhar lá. É maravilhoso, não vou dizer que não, imagina, que lá, né? Seria muito... Eu sou suspeita. Eu uso Veleda desde que eu nasci. Mas eu acho que na Veleda a gente tem um caminho diferente que já foi percebido, de que esse investimento, ele precisa ser enxergado, visto a longo prazo. Perfeito. Então, você tem uma questão de que para o negócio ser sustentável, de fato, e aí eu estou sendo um pouco repetitiva aqui, mas é porque, de novo, a própria palavra já diz, né, de você se autossustentar. Para você ter esse negócio que perdure, por exemplo, a gente não lucrava alguns anos atrás, passou a lucrar há poucos anos. Mas por quê? Porque a gente manteve a nossa coerência. A gente vai conseguir, a gente vai chegar lá, mas não pode perder a essência. Então, eu vejo isso sendo aplicado internamente também. É difícil você ver hoje uma empresa que walk the talk, né? Que fala de fato o que faz. E na Veleda você vê, eu mesmo, quando eu entrei em 2023, eu fui convidada, assim como todos os outros funcionários, a fazer parte da construção do caminho cultural da empresa. Estamos indo para o caminho que os colaboradores estão confortáveis, ou a gente está indo para um lugar que a liderança top-down determinou e a gente só para ficar bonito na fita, entendeu? E não é. Então, assim, eu acho que, infelizmente, o movimento que a Veleda tem, que é muito bonito, ele não é o que a maioria das empresas faz, mas deveria, né? A gente hoje recebe muita estrelinha ou muito parabéns por fazer isso, sendo que a gente está fazendo o que deveria ser o básico, né? Porque no final do dia a empresa é feita de pessoas têm a sua complexidade, já foi-se o tempo fordiano da pessoa ficar batendo no prego com a máquina ali rodando, sem você saber se aquela pessoa tá
tá com problemas, tá saudável, tá, né? Exato. Então, assim, a gente é esse ser complexo, assim, a gente tá no século XXI, pelo amor de Deus, a gente já entendeu que o ser humano é plural e a gente não consegue simplesmente desligar uma chavinha da vida pessoal e reconectar com a vida profissional. Então, assim, de fato, a Veleda tem um grande diferencial nesse sentido. Perfeito. Não é perfeito, a gente ainda tem muito que melhorar, mas é bem visto como longo prazo. Ser sustentável no Brasil é mais difícil do que ser sustentável no mundo? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil, ele é muito particular, né? A gente vê os memes aí. E eu acho que a gente tem uma coisa com a conexão com a natureza que é muito única, nossa. E que apesar de todas as dificuldades, ainda assim o brasileiro consegue ser muito resiliente a tudo que a gente passa. Eu tive a oportunidade de ir para Belém no ano passado, no encontro pré-COP, pré-COP 30, né? E eu vi startups de jovens de Belém, de 20 anos, criando nanotecnologia com matéria-prima amazônica, assim, um negócio maravilhoso. Incrível. E aí você fala, gente, realmente o Brasil é único, assim, a biodiversidade que a gente tem, a criatividade que a gente tem, eu acho que tudo implica, a questão da gente ser um país tropical, as praias, o verde, a conexão com a natureza, tudo isso é uma energia, assim, eu sou Veleda, gente, a energia pra gente é dia a dia, né, toda essa pluralidade, todo esse conjunto de itens que somam-se no brasileiro, eu acho que é algo que nos diferencia no mundo, assim, de verdade. Mas é um caminho ainda, né? É. Você vê, por exemplo, dá para comparar, como se fosse a gente está na época do Copa do Mundo, Sim. Pensar em países que têm uma tendência a conseguirem ser mais sustentáveis? Comparando, assim... Com o Brasil, a Austrália tem um clima parecido ali, né? Nunca tive a oportunidade de estar na Austrália. Não comparando com o Brasil, mas assim, cabeçando essas listas de mais sustentáveis do mundo. Ah, sim. Bom, aí assim, vou dizer por experiência própria de ter a oportunidade de ter ido visitar um país ou outro, né? Para mim, assim, é nítida a diferença entre um país da Europa e um país dos Estados Unidos, né? Onde você tem ali um cuidado com... A pessoa, ela é consciente, a pessoa, ela é fiscal de si mesma. É cultura, né? É uma coisa enraizada e é lindíssimo de ver, assim. Tive a oportunidade de ir para Nova York, Los Angeles, também tive a oportunidade de ir para a Alemanha, Áustria, né? E você... É chocante. É chocante a consciência daquela pessoa que, assim, ela sabe que ela não pode jogar um lixo no chão porque aquilo vai sujar e não é que alguma outra pessoa vai limpar, né? Assim, vou trazer para o meu dia a dia. Eu vou passear com os meus cachorros na minha rua, às vezes o caminhão de lixo faz mais lixo do que o que antes, né? E aí você fala, gente, mas será que não tem? E aí eu entro num lugar da questão, eu acho que mais do que cultural, eu acho que tem uma questão do educativo. Tem pessoas que simplesmente não tiveram acesso a essa instrução básica de cuidar do seu arredor, né? E aí você às vezes culpa a pessoa, você fala a pessoa é porca, tal, mas a pessoa às vezes simplesmente não teve acesso a ser instruída a informação de qual que é o impacto que aquilo vai gerar, né? Então é exatamente isso, assim, é falta de informação e falta de prática, porque se você ouve uma frase um dia e passa o resto da vida sem ouvir, você não vai colocar. Por exemplo, em Singapura, se você está mascando chiclete em Singapura, você leva uma multa. Porque existe a possibilidade de você jogar no chão. Olha isso. Então, assim... É outra vista, é outra cabeça. Então, assim, são realidades muito diferentes. Você acabou de falar de nanotecnologia, startups. Como que você vê a inteligência artificial, que hoje não é nenhuma novidade, já é uma realidade, andar em paralelo com a sustentabilidade? Eu acho que o casamento pode ser perfeito. Ele pode ser. E aí eu olho para esse lugar onde a gente tem a inteligência artificial demandando mais energia do que, né, do que outras tecnologias, e aí a gente tem uma discussão onde ela não está sendo sustentável.
Mas eu tenho a esperança de que, assim como ela está ajudando a crescer exponencialmente em diversas frentes, eu acho que a sustentabilidade com certeza vai ser uma delas. É virar para a própria inteligência e falar como é que você pode se autossustentar, né? Então... É fazer a pergunta certa, Exato. Né? Então... né? Você tá ali, você tá com toda essa sua inteligência, toda essa sua até informação. Até para fiscalizar, né? Até para fiscalizar. Hoje, esses dias eu coloquei na inteligência artificial um texto que eu escrevi, e foi publicado daquela maneira. Eu perguntei, critica esse texto. Falei, meu Deus. Então, assim, eu brinco que ele é um julgador. Né? Eu chamo o Cláudio hoje de Cláudio, como se fosse um amigo meu. Então, ele é um julgador. Então, assim, em algum momento, a gente também tem que aprender a julgar essa empresa que a gente consome. Sim. Não é? Entender que pode ser a diferença, aquela frase? A diferença da droga é a dose, enfim, né? Veneno e dose e tudo mais. Então, é a mesma coisa da inteligência artificial. Então, eu acho que pode ser um anjinho ou um diabinho, né? Ela pode ser uma coisa que pode ajudar muito na sustentabilidade para fiscalizar mesmo. Porque não existe talvez esse selo de fiscalização ainda, né? E aí eu volto na questão da desinformação. Isso. A rede social, a inteligência artificial, nada disso veio com manual pra gente usar. Ninguém virou pra gente e falou assim, deixa eu te explicar como é que isso funciona. Não, você já foi usando, a gente tá aprendendo enquanto o negócio tá acontecendo. Exato. Né? E eu vi uma frase muito interessante que a vida não tem prompt. E é isso, né? Então é importante a gente não ter essa regra, mas ir atrás da informação. Exato. Existe uma tendência muito forte do luxo consciente. Até bem entre aspas, né? As pessoas querendo produtos premium mais alinhados com valores e sustentabilidade. Isso já é uma realidade? Também é um hype? O que a gente tem que cuidar nesse luxo consciente? Assim como o wellness, né? Eu acho que ele entrou nesse lugar de eu preciso ser wellness, eu preciso expor bem-estar para as pessoas. E você não tem que, né? O bem-estar é um estado. Até porque é um individual. Exatamente. Né? Então, assim, a partir do momento que ele virou uma obrigação e você teve que colocar na sua pizza de atividades, o wellness já morreu ali, né? Então, eu acho que o luxo consciente, ele tem que tomar cuidado para não cair nesse lugar de ser um grande hype, de vamos consumir, então, o produto mais caro é necessariamente o produto premium, que é necessariamente um produto sustentável, e aí você fala, peraí, essa equação tá errada, ou vamos questionar. Exato. Né? Na teoria seria isso, o ideal, né? Exato. O mais premium, mais sustentável, mais luxo, mais caro, mas tudo bem, tá todo mundo batendo na mesma tecla. Não é, exatamente. E não é. E essa questão de preço eu vejo como um grande desafio, porque o preço ele não traduz o valor, em momento nenhum. Então você tem um grande desafio de como você comunica o valor agregado que você tem no seu produto, que muitas vezes o preço também não traduz, porque você olha um produto A e um produto B e você compara e no final do dia eles não são comparáveis. Então eu vejo isso muito na Veleda também, porque se a gente for falar de luxo como um produto que de fato ele usa de um trabalho natural, ele usa de um processo exclusivo, a Veleda nada de braçada, né? Se é isso que é ser luxo consciente, se é esse produto premium que ele realmente tem processos exclusivos, ele usa matéria-prima da mais alta qualidade, tamo dentro, né? Então por isso que eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado para não cair no lugar igual do wellness, do luxo consciente ser igual ao design maravilhoso, a não sei o quê, e quando você vai ver aquele produto tá cheio de plástico, microplásticos, a própria embalagem tá poluindo por aí. Então, isso é bem uma linha tênue. Isso é bem cuidado, é bem perigoso. É bem né? perigoso. Uma das esferas do ESG é cuidar do funcionário, né? Sim. E a gente tem uma normativa, quero que você explique um pouquinho mais, já era para ter lançado em junho do ano passado, mudou para setembro, mudou para dezembro, se eu não me engano, daí foi para janeiro, mas parece que agora em maio a NR1 vai ser lançada. Finalmente, né? Então já temos essa, mas também, falamos dessa palavra tantas vezes aqui nessa entrevista, desinformação. Eu sou um cara que vou muito atrás, que eu falo muito sobre saúde mental, tanto para o meu paciente quanto para empresas. Eu não sei o que é
ter o selo NR1? O que vale? É uma palestra, é um cuidado, é um fitoterápico, é uma massagem? Não sei, né? Não está claro, eu acho que Para ninguém. Né? Como que você vê essa questão da implantação do NR1, da normativa, né? E como que a Veleda está se preparando para entender esse processo? Assim como eu te falei da cultura, a gente já está com esse processo acontecendo, onde chama-se o colaborador para discutir as questões, então foi feita pesquisa, a gente entendeu ali onde é que estão os grandes gaps. E você, pergunte para o seu funcionário o que ele está passando. Porque, por exemplo, eu trabalho uma vez por semana no escritório. O time de produção trabalha todos os dias na fábrica. O problema dessa pessoa vai ser completamente diferente do meu problema, vamos dizer assim, ou alguma coisa que me incomoda. Eu estou no home office, então às vezes eu trabalho até 1h da manhã, por exemplo. Isso, né? Porque eu tenho tanta reunião, porque eu fico de casa, e aí para falar com as pessoas eu preciso ficar tendo reuniões, que o trabalho mesmo, fora da reunião que eu preciso fazer, eu estou fazendo ele aonde? Fora do horário de trabalho. Exato. Que é diferente do cara da produção que bate ali o cartão, faz a parte da produção dele e volta para casa. Mas que às vezes o problema dele é outro. Às vezes tem 1h30 no trânsito. Por exemplo. Né? Exato, ou 2, 3 horas para chegar, para buscar o filho na escola. Então, o que eu achei muito interessante foi esse movimento. Assim que a normativa surge e começa a ter mais luz, o nosso time de relações humanas, que a gente não chama de recursos humanos, mas de relações humanas mesmo, já estava ali preparado com um profissional para instruir, já também trabalhando numa pesquisa, e eu tive a oportunidade de ir numa feira de inovação, encontrei um amigo querido que já estava pensando nisso, ele já estava com uma plataforma pronta, porque assim, eu acho que o grande desafio da NR1 é que chegam para a gente e falam assim, agora você vai precisar medir a saúde mental do seu funcionário. Tá aqui, tchau, né? Tá, mas como é que eu faço isso? Quais são as medidas? Qual que é a... E a gama de variabilidade. Qual que é a régua? Não existe uma régua, né? E como eu estava falando, a minha realidade é diferente da realidade da saúde produção. mental é algo muito sazonal. Eu posso estar assim, né? Passou Hoje, 2 semanas... amanhã, minha resposta da pesquisa vai ser outra. Exato, daí a gente entendeu? tem uma questão mulher, que envolve muito também uma questão hormonal, dependendo da fase do ciclo e tudo mais. Então, olha... Sim. A gama disso, né? Então assim, acho que tem um grande lugar para se explorar quando você fala de, é uma palestra, é um plano de conscientização, é uma pesquisa para entender como é que está o funcionário. É um conjunto de ações que você vai precisar começar a implantar no seu dia a dia da sua empresa, para que você consiga, de fato, ter um mínimo de noção. E aí também você não consegue medir de uma forma muito massificada, porque aí você também vai negligenciar outros problemas, né? Mas aí você consegue, pelo menos, olhar, como eu falei, dos faróis vermelhos lá da sustentabilidade. Você vê o farol vermelho da saúde mental dos seus funcionários. Você fala, não, peraí, aqui tem um lugar muito, muito latente que a gente precisa olhar e a gente precisa mexer, né? Então, eu acho que é um conjunto dessas ações que vão ter que começar a ser feitas, assim como licença paternal e por aí vai. Eu acho que... E tem coisas que a Veleda já faz e a gente não comunica. É engraçado, porque aí a gente tá ali fazendo porque a gente tá preocupado em fazer a coisa acontecer, que a gente não tá olhando muito para comunicar isso. Então, eu até agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, porque eu consigo trazer um pouco mais dessas nossas ações que a gente faz tanto dentro de casa, que muitas vezes a gente está tão preocupado em fazer ela acontecer e de fato dar certo, que a parte da comunicação, às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Ju, quais tendências você acredita que vão moldar o futuro do bem-estar e sustentabilidade nos próximos 10 anos? Pergunta fácil. Joga no chat GPT. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra da Cristina Tuna. Ela é da área de publicidade e tal, mas ela está indo para esse caminho de futurista tal, e de que estuda. E eu achei muito interessante, eu acho que vale trazer aqui, já até dando todos os créditos a ela, que foi uma palestra muito inspiradora, que ela traz muito sobre o melhor presente que ela deu para o presente dela foi de estudar sobre o futuro.
E aí eu acho muito interessante, porque a gente tem informação pra caramba, né? Então a gente pode desenhar a inteligência artificial pode nos ajudar a desenhar futuros, né? E a gente entender quais são os riscos, onde estão os problemas e as decisões que a gente toma hoje que vão moldar o nosso futuro. Sim. Porque no final do dia a gente está construindo o nosso futuro agora. Exato. Né? Então ela fala muito sobre longevidade, e aí eu tô aqui na tua clínica mais sincronizado impossível, mas essas tecnologias que estão vindo aí para melhorar a nossa qualidade de vida em diversos sentidos, desde curar doenças, né, e dar uma qualidade de vida melhor para pessoas que estão mais velhas. Então eu acho que a longevidade aí ela pega esses dois, bem-estar, sustentabilidade, e aí você tem perfeito, você tem uma vida que você tem mais qualidade de vivê-la e mais oportunidades, né? Acho que a própria inteligência artificial, não como tendência, mas eu acho que é esse lugar onde o ser humano vai aprender a lidar melhor com isso e tirar o melhor dela. E aí eu tenho a minha questão, porque o nosso organismo, o nosso cérebro é perfeito. E aí, se eu conseguir treiná-lo, eu tenho uma elasticidade ali que eu consigo treinar e readaptar. A gente tem evolução aí para demonstrar que a gente é muito adaptável, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir se adaptar de fato a saber utilizar a inteligência artificial a nosso favor e não ao contrário. Então, eu vejo isso como algo positivo, perfeito, né? E eu acho que a questão da questão regenerativa num todo, e aí eu, claro, por conta de trabalhar na vereda, eu olho para esse lugar mais da agricultura e aí para a natureza em si. Tem se visto um movimento muito grande de falar de regeneração, né, na inclusive natureza. na medicina. Inclusive na medicina. Então, eu tenho que puxar a sardinha para a gente, mas a gente com a agricultura biodinâmica é uma agricultura regenerativa. Você teve a oportunidade de estar em São Roque, onde a gente tem o nosso sítio de agricultura biodinâmica. É 1 hectare, mas é uma potência de 10 hectares. Porque você tem ali uma questão que você não faz monocultura. Você não tem ali um espaço que você só cultiva aquela planta e você fica tirando do solo tudo que ele já não consegue mais te dar. Não. Você deixa ali uma vegetação que às vezes precisa para que nutra aquele solo, aquele trabalho com adubo, tudo isso regenerando e toda aquela biodiversidade, uma plantação em volta, toda pensada e um equilíbrio do ecossistema para que aquilo funcione como um grande ser vivo, como o nosso organismo mesmo, que ele se restabelece, ele se nutre. Então, assim, eu acho que, poxa, a gente tá, de novo, com tanto acesso à informação, isso tá à disposição de qualquer um, né? Já tá mais que comprovado que a monocultura e os agrotóxicos e tudo mais destroem aquele solo, aí a pessoa vai lá, deixa aquele solo e vai para o próximo, né? Poxa, mas tem como você recuperar aquele solo, ainda produzir outra coisa e continuar nutrindo produto, né? e olha só, sustentável. Sustentabilidade, né? Um solo sustentável, que se regenera, que se nutre. E aí como? Através de utilizar a própria biodiversidade que você tem, e o Brasil é riquíssimo. Então, assim, gostaria de ver isso mais no presente como uma tendência, mas eu acho que a gente está nesse movimento. Assim. E para finalizar, se a gente pudesse deixar uma mensagem, a gente não, né? Você, que eu vou deixar esse cargo para você. Para quem quer, no seu dia a dia, é pergunta simples, mas é difícil. É difícil. No seu dia a dia, para entender um pouco mais sobre sustentabilidade, que passos ele precisa criar no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua rotina, para ser mais sustentável? O CPF mesmo, não um CNPJ de uma empresa. Sim. Uma pessoa. Eu gosto de pensar na consciência de tudo que você faz. Tá. Então, eu vou ser bem prática aqui. Ao acordar, você já pega o celular e pá, mensagem. Não pega o celular. Acorda, estica o corpo. Tenha consciência do que você está fazendo naquele momento. Então, se você coloca um pouco que for de consciência em todas as atitudes que você toma durante o seu dia a dia, você vai ver que aos poucos você vai conseguindo, porque isso vai se amplificar para um lixo que você recicla, para uma água, uma torneira que está aberta que você fecha, para
Você entende? Por aí vai. Eu acho que ali você está almoçando com pressa, se você está consciente, você fala, por que eu estou almoçando com pressa? É que são pilares que andam Deixa eu muito. comer devagar. Se você falar assim, ó, traduza e mostre exatamente como que essas palavras andam em conjunto, fica muito difícil. Fica. Mas consciência, longevidade e sustentabilidade são 3 pilares que estão aqui caminhando um do lado do outro. Um do lado do outro. Né? Não dá para ser longevo e ser saudável sem consciência. Porque treinar... Hoje eu treinei perna. Cara, acordar é ruim, fazer é pior ainda, mas é a minha consciência de entender a longevidade do meu músculo. Perfeito. A mesma questão, uma brincadeira ali do lixo, né? De dividir o orgânico do reciclável. Cara, às vezes chegar no teu prédio, numa reunião de condomínios e dar a ideia de fazer isso em cada andar. Sim. Né? Sim. É que a gente, o sustentável também ele é muito a longo prazo. Sim. Então a gente não vai sofrer a consequência. Né? Então a busca do sustentável ela não pode ser egoísta. E eu acrescento uma coisa ainda, eu acho que é a questão do equilíbrio, porque a pessoa que está assistindo a nossa conversa agora vai falar, muito bonito para essa moça aí, para esse moço, né, vidão, acordar, não pegar no celular. Oi? Quantos dias eu acordo pilhada, acordo um pouco antes, porque eu tinha que ter respondido alguma coisa, porque eu tinha... E assim, eu acho que o mais importante é você... Porque aí, se você tem a consciência disso que está acontecendo, você fala, opa, peraí, hoje eu precisei acordar pilhada. Eu vou tentar trabalhar então para amanhã não entrar nessa entender vibe. essa exceção. Exatamente. Né? Então eu acho que o equilíbrio, porque de novo, não é sobre ser perfeito, porque ser perfeito vai ter alguma coisa errada ali. Exato, então exato. é alguma válvula de escape que não tá sendo liberada ali. Juliana Garcia, gerente da marca Veleda, gerente e da parte da sustentabilidade também, uma super conhecedora em ESG. Obrigado pela tua presença. Né? Eu te conheço há anos. A gente sempre falou de produto, hoje falou de meio ambiente. Então, super interessante. Mais uma vez, né, super bem-vinda aí sempre aqui na clínica, no nosso podcast. Valeu pela presença e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Arthur. A gente sempre troca bastante e acho que é isso. O que você está fazendo é muito interessante, muito legal. É trazer a informação de fato para... É isso, informar. E saúde também é isso. Saúde é comunicar. Né? Saúde não é prescrever e colocar carimbo numa receita. Né? E é o todo. Você trabalha o seu paciente no consultório, mas você também está trabalhando o seu paciente na comunicação e trazendo, né, pessoas do know-how que você não tem tanto para aprender um pouco mais. Aprender e ensinar, esses são os pilares da vida. É isso. Obrigado. Aí. Obrigada a você. Pessoal, mais um episódio. Hoje um papo super interessante, mas ao mesmo tempo leve, sobre um ponto importantíssimo para hoje, para amanhã e para os próximos anos. Sustentabilidade. Semana que vem tem mais um episódio e eu te espero aqui. Até mais.